De iniciativa, até o Valorant no Brasil, meio que nasceu na GC, né? A Ignition Series, a primeira... Foi Ignition Series. Foi? Foi Ignition A Series. primeira foi com você, né? Com vocês. Fazer o Resurrect Series do caso do Não, foi... a parte competitiva rolou, foi da AGC. Sim, sim. Mas isso é muito curioso, assim, porque existem... Você dá uma percepção que não, assim. Existem pessoas que têm a percepção que não, existem pessoas que têm a percepção que sim, assim. Porque os primeiros campeonatos foram com a gente. Hoje tem o VC... Hoje tem as franquias, né? Sim. Que tem, brasileiros tem 3 times. Fúria, Loud e MBR. E muita gente ficou com receio, né? Pô, daí vai acabar o cenário brasileiro. Saiu. Só vai ter 3 times, vai acabar o cenário brasileiro. E a Riot, pô, achei bem interessante essa criação, essa continuidade do VCT regional. Então tem o VCT Brasil. E para chegar no VCT Brasil, você precisa jogar a Série A da Gamers Club. Ela é a porta de acesso hoje. Então a gente criou uma relação muito próxima com a Riot. Mas essa é uma visão que a gente vem criando da Gamers Club. Então a gente começou para ser uma plataforma de CS focada muito no usuário. Depois a gente começou a entender que tinha muito mais usuário free do que assinante. E a gente começou a se tornar parceiro de marcas. Então agora, em um determinado momento, os nossos clientes eram jogadores e marcas. Hoje os nossos clientes são jogadores, marcas e publishers. Porque agora a gente tem projetos com a Riot, a gente tem projetos com a Epic no Fortnite. Caralho. A gente tem projeto, semana passada saiu do Overwatch. Overwatch 2 World Cup e os qualificatórios também vão ser da Gamers Club. Caralho, estão dominando o mundo aí, ué. Estão dominando o mundo inteiro. E falando do Valorant, da franquia, o time da MBR foi o time que a galera mais ficou surpreso de ter entrado na franquia. Uhum. E como que você vê isso, tipo, a escolha foi muito pelo peso da tag MBR? Você ficou surpreso? Era uma coisa que vocês já esperavam, já se planejavam para? Esse aí eu não fiquei surpreso porque eu tava participando nessa época eu tava mais ativo. Negociando. Eu tava mais ativo nessa época e participei do processo. A Roberta quem liderou, assim, eu já tava mais ausente, mas dei minhas opiniões e ajudei em algumas coisas. Porque agora também não sei se a galera... Acho que a gente nunca falou muito abertamente sobre isso, assim, mas não que não possa, só porque não teve a oportunidade, assim. Mas agora existia o grupo IGC, que era Immortals Gaming Club, e desde o final do ano passado se separaram em 3 empresas. Então agora existe a Immortals, existe o Gamers Club e existe o MBR. São 3 empresas distintas que não fazem parte de um grupo. Então existe muito mais autonomia de trabalho, da maneira de se organizar as coisas. Então o Roberto está tocando lá o MBR, e muito bem, na minha opinião. No processo da franquia... eu enxergo que várias coisas assim influenciaram nisso, né? Na maneira da proposta, na maneira como foi apresentado, nos investidores que o MBR tem, no peso, né, desses investidores, nas garantias que eles têm, o posicionamento do como o MBR quer trabalhar, o peso histórico da marca. Existem alguns estudos assim que... Teve uma apresentação de um deck para a franquia? Teve a apresentação de deck para a franquia e depois teve um processo de entrevistas. Então, cara, imagino eu e sei que a maioria, se não todos os times, tentaram, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, a surpresa... É que assim, é complicado porque eu estava dentro, assim, né? Então, muita gente se surpreendeu, na minha opinião, porque o MIBR... ele não estava tendo mais a mesma relevância do que na época da seleção brasileira do Fallen. Sim. Mas, e isso é um fato, assim, não há como negar este fato. Essa mesma relevância, este mesmo nível de audiência não era mais o mesmo. E não é ainda. Mas se olhar em termos de patrocinadores, a quantidade de patrocinadores que tem... como é o engajamento nas redes sociais, mesmo não sendo como antes, ainda é maior que a maioria dos times. Então, a percepção de que o MIBR estava menor em termos de engajamento e relevância é um fato, mas de que ele estava morrendo ou que é menor do que os outros já não é um fato. Então,
É que muita gente falou que por uma questão de presença nos campeonatos internacionais, né? Falavam, porque a NiP foi, a Cade teve um resultado mais expressivo. E aí, quando passou a MBR, eu imaginava justamente o que você está explicando agora. É porque eu não acredito que uma organização, na hora que vai montar um sistema de franquias e ter sócios, esteja pensando no Resultado resultado dentro né? do campeonato, né? Isso quem acredita nisso Tanto que a Optic morreu, né? Dois vice, dois campeonatos e um vice. Mas a Optic tem uma outra questão, na verdade, que ela tá, né? Porque ela tinha uma relação com. Ela tem uma relação com o NRG, né? Ah, também sim. E a NRG entrou. A gente comentou disso no... Eles racharam, eles quebraram a marca, mas foram pra outra, que já tava mais agregada, era maior, e aí... E a Optic ainda é a marca do... É a marca focada no Call of Duty, né? Tô pensando aqui nessa questão. Na verdade, eu não sei como que tá a questão desse relacionamento da Optic com a NRG, mas isso aqui havia uma relação, mas posso estar falando besteira. Mas voltando ao assunto da franquia, no final porque assim, o competitivo, a Riot sabia que dado o fato de que depois de escolher os 3 times, esses 3 times teriam totais condições de pegar os melhores jogadores. Uhum. Então não importava, né? Porque quem ganha é o jogador, né? O diretor não tá jogando lá. Sim. E no final das contas, esse time vai ter o poder de ter um dos 3 times mais competitivos na teoria. Assim, você falou agora uma parada que é sobre a queda de rendimento de nível de jogo do MBR. A pergunta é muito direta. Por que você acha que isso aconteceu? O que é que você acha que aconteceu que o MBR parou de ser tão impactante no cenário, tanto de CSGO, tanto de Vavá? Cara, o do Valorant, principalmente, é mais fácil de falar, porque foi um time montado às pressas, assim. Era na época que eu tava e eu falei, cara, vamos entrar no Valorant. E aí... Quando? Hoje. Vamos entrar... Quem? Vamos entrar no Valorant. Vamos. Porque a gente tinha entendido algumas coisas ali e tal, que faria muito sentido entrar. E aí, dentro desse processo, a gente tinha uma alta expectativa de ser Saci e amigos, de pancada e amigos. Então, esse boato que existe é um fato, assim. Ele mandou mensagem, né? Diretamente assim. Então, basicamente, até o último momento, existia essa possibilidade. No Prêmio Esportes Brasil, eu estava discutindo, sabendo que estava ali próximo, mas a gente acreditava bastante que essa possibilidade era quente. Se ele usou a gente para fazer leilão, já não sei, né? Aí fica com ele ali. Mas na minha cabeça, essa possibilidade era muito quente e valia muito esse investimento de ter eu acreditava muito que esses 5 jogadores fariam muito sentido juntos. E que, como o time de CS não estava performando tão bem, e por ter essa divisão de contratos, era mais barato ter essa seleção do Valorant do que conseguir montar uma seleção do CS. Uhum. Então, em termos de investimento, risco e retorno, para a organização faria sentido essa aposta. E a gente tentou muito até o final. Eu até pedi pro Fallen conversar com o Saci. Porque Nossa, o Saci, que intervenção. O Saci não me conhece direito, né? A gente se cumprimenta. Mas então, assim, eu pedi pro Fallen ligar pro Saci pra falar quem era, pra passar a credibilidade, porque o Edu Ki me falou que o Saci era fã do Fallen. Cara, aí muito 800 QI, pô, pelo amor de Deus. Assim, e nem o Falenzão convenceu o Saci. Não era pra ser, saber, pô. né? Alô? Número desconhecido, alô, então. Aqui, o Gabriel Fallen. Rolou esse papo. Brincadeira, não rolou isso não, só pro corte. Pode cortar. Porque eu achei que eu tava criando com bons conteúdos pros cortes, eu criei esse aí. Não, brincadeira, não rolou isso aí mesmo. Mas rolou, fala e ligou para Saci. A gente tava pensando em algumas possibilidades e essa aí fazia bastante sentido. E aí, como a gente tava acreditando muito nessa possibilidade, ficou pra última hora montar um time. Não tinha plano B. Até tinha, mas assim, eu sempre fui muito honesto, né? Eu não curto que uma pessoa seja plano B sem ela saber que é plano B. Tá. Então eu falo assim pra você, cara, amanhã a gente vai assinar, hein? Só que daí por aqui eu tô falando que não. Então, as pessoas que a gente entendia
E algumas aceitaram e outras não. Que era, ó, a parada é a seguinte, existe um plano aqui que é esse, se ele der certo, você não está incluindo nossos planos. Eu não quero que você fique sem time na próxima temporada, não acho justo. Então é o seguinte, faça o que você quiser e eu eventualmente posso te procurar, beleza? Beleza. Então sempre, uma das coisas que eu sempre tive uma boa relação dentro da indústria, da comunidade, foi essa, assim, de sempre ser muito honesto, né? E rolaram essas conversas. Então, assim, quem a gente queria de plano B, algumas falaram, pô, então eu vou procurar outro lugar já logo e tal. O Xande é muito meu amigo. É muito, assim, próximo não, mas assim, meu amigo, assim, a gente troca várias ideias. A gente tinha rolado essa possibilidade, mas em alguns momentos que ele falou, pô, não vou se pôr de bem de ninguém. Então, assim, daí acabou que formou um time que aceitou essas condições, né? De esperar e tal. Então, sabia que não era uma garantia de ser um grande sucesso ali no Valorant, mas classificou para o VCT, participou, estava entre um dos 8 melhores times do Brasil, que para mim estar entre os 8 times melhores do Brasil já era um sucesso. Então, também existe essa questão da expectativa do torcedor, né? Claro. Cara, eu quero que o MBR seja campeão. Na época que eu estava presidindo, eu também queria. Mas eu tinha expectativas menores, que era estar no CS, estar participando dos principais campeonatos. Existem hoje, cara, 15 times na América do Sul, com investidor, com pessoas investindo de uma maneira mais profissional. Então, dentro desses 15 times, ser um dos 2, 3 brasileiros que estão figurando entre os internacionais, para mim já era um sucesso. E aí é um caminho. Agora, estava fora desse circuito. Colocamos de volta, agora sim, visibilidade, patrocínios, reinveste, consegue segurar jogador da base que está brilhando para ficar no time, para não sair, consegue segurar para formar um grande time que daí, eventualmente, no futuro, com muito esforço, volta a ser campeão. Então, etapas, né? Então, eu acho que a gente não tá... O MBR não está pulando etapas, e participou desse momento de reconstrução e agora está nesse momento de consolidação para voltar a colher esses resultados no futuro. Mas aí você está falando do Valorant. Como marca mesmo. Ah, tá. E aí no Valorant, agora que teve essa janela de oportunidade da franquia, a Loud tinha o poder de, cara, ter os 3 melhores jogadores do Brasil que ganharam o Mundial. Então era muito fácil, muito mais fácil convencer qualquer pessoa a entrar lá, qualquer jogador a entrar lá, porque todo mundo queria estar lá. Uhum. O jogador quer jogar com os melhores. Então, tinha esse poder de barganha. Saci e Pancada tiveram a oportunidade de ganhar um dinheiro que talvez... A gente não sabe o futuro, né? Mas... pode garantir uma vida... Pode garantir agora já algo. Então, que acho que poucos times brasileiros vão ter essa condição. O que é uma complexidade, uma camada de complexidade que ainda não foi discutida ainda sobre o Valorant, né? A franquia, por ser Américas, os times brasileiros vão vender patrocinadores para marcas brasileiras. Os times americanos vão vender patrocínios para marcas americanas. Em algum momento, os melhores jogadores do Brasil sempre vão estar jogando em time americano. Porque a condição o poder financeiro dos times americanos vai ser sempre maior. Você acha que não dá para os times brasileiros venderem para a marca americana já que vai estar jogando lá fora? Cara, é muito difícil. Porque a partir do momento que você vai compartilhar com a marca a sua demografia das redes sociais, por mais que você fale que você, cara, tem 10 mil likes, 1 milhão de pessoas no meu Instagram, o cara fala, cara, passa minha audiência. Tem 95% brasileiro. 95% brasileiro... então eu sou a marca de refrigerante vermelha. Eu vou lá e falo... gostei de vocês, mas, cara, 95% da sua audiência é brasileira. Então você não fala comigo, você vai falar com a diretoria de marketing brasileira. Aí você vai falar com a diretoria de marketing brasileira. Daí o cara fala assim, custa $1 milhão, mas aqui o meu orçamento é em reais, eu tenho $1 milhão. Então o poder vai ser sempre menor. Entendi. Mas dá pra ser trabalhado um crescimento de audiência e público americano, certo? Com certeza. Mas com uma marca chamada Made in Brasil, eu acho mais difícil. Temos um problema. Os caras gostam de açaí. Sim, aí, sim.
Alô, Barry. Estão indo pra fora, né? Dá pra fazer uma embolada, hein? Vou até anotar essa ideia boa. Aí, ó. Nossa, mas é barriga mesmo isso. Eu não tinha pensado pra esse ponto. Sim, Porque por sim. mais que a marca vem daqui, é uma marca multinacional, refrigerante, tem nos Estados Unidos e tem aqui. Mas seu público é daqui e fala, não vou botar meu dinheiro nisso. Ele vai passar para filial brasileira. E a filial brasileira tem um orçamento em real. Ela faz a conta do tamanho da sua audiência que você pode investir em real. Então, o time americano sempre vai ter um maior poder de investimento em jogador.